Esse é o primeiro Lamborghini Revuelto danificado em um acidente. E hoje eu vou tentar dirigi-lo pela primeira vez. Eu consegui. Vai começar. Há apenas alguns meses, esse era um Lamborghini Revuelto novinho em folha, que custou ao proprietário anterior 600 mil libras. Uou! Mas após um pequeno acidente, agora tá assim. E eu comprei por uma fração desse preço. Então dá 230 mil. O único problema é que precisamos consertar. E como não sabemos nada sobre híbridos... Mas como ninguém jamais tinha tentado fazer isso antes, ninguém conseguia nem ligar o carro. Enviando? Não funciona. Então hoje não temos só que tentar consertá-lo, como também temos que descobrir por que esse carro não liga. Esse é o início da lista de peças a serem trocadas, e essa é a nossa base principal. E dentro disso, 25 toneladas de subestrutura dianteira, feita de plástico reforçado com fibras de carbono. Aparentemente, isso é especial. E tudo que removemos na interface se encaixa nisso. Aviso, não temos a mínima ideia do que estamos fazendo. Mas, de acordo com a internet, aparentemente poucas outras pessoas fizeram isso porque ninguém mais trabalhou nisso. Temos que descobrir como fazer isso conforme formos avançando, mas esperamos que podemos começar depois. Vamos começar por aqui, desenvolvendo a interface. E aí vemos o que acontece. Isso é metade do preço que eu paguei na minha primeira casa. Sinceramente, você não recebe muita coisa pelo dinheiro, mas ganha vários certificados. Então eu acho que vale a pena. Certo. Vamos colocar tudo isso lá. Isso é fácil! A subestrutura dianteira suporta diversos componentes vitais do carro. E todas essas peças só podem ser montadas de uma maneira. Primeiro são instalados muitos cabos e fios, e depois todos os outros componentes. A barra estabilizadora vai ali, a caixa de direção vai ali, e depois há um monte de mangueiras e bombas d'água para o resfriamento do sistema de baterias, que ainda estamos tentando entender como funcionam. Trabalho em equipe torna tudo real. Agora parece complicado, mas quando desmontamos tudo, não é tão difícil assim. Tudo isso pode ser dividido em pequenas peças separadas, como a caixa de direção, a barra estabilizadora, o sistema de refrigeração da bateria e o compressor de ar-condicionado, que funciona como um sistema híbrido. Bombas de água separadas bombeiam água através dos resfriadores da bateria híbrida, que resfriam óleo, que por sua vez passa pelo diferencial dianteiro, o qual possui o seu próprio ecossistema independente. E por falar do diferencial dianteiro, os tubos de óleo que os alimentam estão danificados. Então o Dom tá trabalhando nisso e trocando eles. O cooling! Ou será que é óleo? Óleo! Tem um balde, Tony? Como grande parte desse sistema híbrido depende muito dos coolings, eu não quero correr nenhum risco das tubagens danificadas que possam restringir o fluxo de óleo ou do líquido de arrefecimento. Então algumas novidades foram adicionadas. Eu me tornei híbrido. Por fim, voltamos à subestrutura dianteira para garantir que tudo esteja conectado. E quando eu estiver satisfeito com o resultado, será adicionado a nossa caixa de ferramentas para deslizá-lo por debaixo do carro e, com sorte, baixar o revuelto sobre o subsache. Então podemos colocar os parafusos por baixo para fixá-lo ao chassi do carro. E assim que estiver inserido, podemos confirmar que está seguro. Em seguida, vamos para o meio e começar a conectar todos os tubos e conexões elétricas que ligam o subsache ao carro propriamente dito. E existe uma infinidade de mangueiras de refrigeração e muitos parafusos que prendem o subsache ao chassi. Mas por sorte, eu não removi essa subestrutura dianteira há muito tempo, então ainda está fresco na minha memória onde tudo aconteceu. Mais ou menos. Uma das últimas coisas a fazer é conectar a coluna de direção à caixa de direção, o que vocês podem me ver fazendo aqui, apertando o parafuso de fixação, depois conectar uma das linhas de alta tensão embaixo do carro e colocar todas as bandejas embaixo dela para cobrir. Depois volto para a suspensão do lado direito, conectando toda aquela suspensão lateral de volta ao subsache. Só restam algumas coisinhas que eu não faço ideia para que sejam, mas eu sei onde foram parar. E isso deve resolver o problema. Finalmente! Acho que voltamos ao ponto de partida, mas agora sem o subquadrado quebrado. Agora faltam algumas peças, então
meio que descobri como funciona esse sistema híbrido. Ainda não consigo entender o que tá fazendo o quê, ou onde tá o quê, fazendo o quê. Eu basicamente não sei o que tá fazendo. Mas tem um plug grande aqui, tem um plug grande aqui e tem outro plug grande aqui. E eles vão para uma caixa grande que fica aqui, ó. Mas eu ainda não posso colocar essa grande caixa, porque lembre-se, havia aquele pedacinho de plástico quebrado na parte de trás da bateria. E também quebrou toda essa proteção plástica que fica dentro das ventoinhas do aquecedor do carro. Então, encomendei esse pedaço de plástico aqui e vamos tentar resolver o problema com esse pedacinho de plástico quebrado na parte de trás do sistema de bateria. Mas, tirando isso, suspensão tá instalada, tudo tá conectado e eu acho que é hora de começar a montar essa suspensão, o que vai ser algo interessante. E, na verdade, talvez conseguimos colocar esse carro sobre 4 rodas em breve, eu acho. Vamos lá? Pelo que parece, o acidente praticamente destruiu a maior parte da suspensão do lado esquerdo. Grande parte disso não é realmente utilizável. Então, eu tive que comprar bastante. Isso é tudo que precisamos para montar a suspensão do lado dianteiro esquerdo. Muitas dessas peças são intercambiáveis com alguns de Porsche. Se você vai economizar dinheiro trocando de Porsche, talvez não. Se fosse de uma van Ford Transit, você deveria ter feito isso. O ponto principal que eu quero anunciar aqui é o seguinte. Esse disco de freio era absurdamente caríssimo. 9.000 libras por isso. Por isso, tratamos isso com maior cuidado. Você tem que trocá-lo por pares, mas como esse carro ele é tão novo e não rodou milhares de quilômetros, só vamos substituir um porque eu não quero gastar mais 9.000 libras. Essa já morreu. Devemos dar pra alguém? A gente podia usar os oficiais. Quer saber? Eu vou assinar esse disco ali, um disco no valor de 9.000 libras. E nós... tem algumas rachaduras e vamos dá-lo pra alguém que comprar algum dos produtos nos próximos 50 pedidos, por exemplo. Vamos incluir isso porque é bem legal. Dá pra fazer um relógio com isso ou algo do tipo, sei lá. Tipo... Ok. Agora só precisamos descobrir o que é aproveitável da suspensão antiga e o que não é. E o disco certamente não é. Sem chance! Eu afrouxei! Não fez isso. Você precisava de armas. Hey! Agora que os eixos de transmissão estão fora do caminho, podemos soltar os parafusos que prendem o disco ao cubo da roda. Tirar esse disco de 4 toneladas e todos nós vamos assiná-lo. Cada um de nós. Eu, meu pai, o cameraman Matt, Liam, Dani, Hannah e sem esquecer o Kevin. E alguém escolhido aleatoriamente que comprar produtos da marca receberá um. A seguir, a remoção dos produtos térmicos do cubo da roda antiga. E aqui estão todos os novos componentes. Vamos começar a montagem. A configuração real da suspensão não é muito diferente da de um GT3. Suspensão traseira com braços em forma de V duplos é tudo bastante leve e fácil de montar. Ok, a primeira coisa a instalar é o eixo de transmissão, que, bem, deve ser simplesmente encaixar no diferencial dianteiro. Tá pronto. Eixo de transmissão? Foi. A próxima coisa é o amortecedor e a mola. Essa é uma unidade completa. Claro que com tudo isso, a conta do conserto tá aumentando. Mas teremos o valor total quando terminarmos a construção. O parafuso que eu tô apertando aqui em cima é pro elevador do nariz. O fluido é empurrado para a parte superior do amortecedor, que então levanta a parte dianteira do carro quando você passa por uma lombada. E todos esses acessórios extras, claro que custam mais dinheiro, mas uma Lamborghini sem um sistema de elevação na dianteira é definitivamente mais difícil de revender. A próxima coisa é a questão dos ossos da sorte. Algumas coisas nunca mudam quando se trata de Lamborghini e Ferrari. Espaçadores, porque as coisas não estavam certas quando foi feita pela primeira vez. E eu não sei. Mas havia 2 na frente, um atrás de cada lado e o outro do lado. Havia 2 de cada lado, então vamos continuar assim mesmo. Eu presumo que quando formos fazer um alinhamento das rodas, podemos verificar se tá correto. Então, eles ainda estão lá atrás. Um lá atrás. Presumo que esses espaçadores sejam colocados ali para ajustar a cambagem da roda, ou seja, o quanto ela se inclina para dentro ou para fora. Então temos que ajustar isso depois. Danificado. Novo. Ah, olha,
tem um detalhe a mais. Esses sensores aqui que meu pai tá instalando são para os faróis. Esses sensores enviarão um sinal indicando a altura que o carro está posicionado. Então, se o carro estiver muito baixo porque a suspensão está comprimida, os faróis se ajustarão para cima para que o motorista possa enxergar melhor. Da mesma forma, se o carro estiver alto, ele vai ajustar os faróis para baixo para não ofuscar o tráfego que vem em sentido contrário. Agora, o disco de freio. Feito inteiramente de fibra de carbono. Embora seja muito caro, é realmente delicado. Mas a diferença entre discos de aços e discos de carbonos é gritante. Os de aço são muito melhores e duram muito mais. Por sorte, a pinça de freio escapou apenas alguns arranhões, mas é reutilizável. Mas com certeza vou dar um jeito nisso. E essa é uma suspensão completa do lado esquerdo. Faltando só um parafuso. Ok, essa é a estrutura frontal, que sai da lateral aqui e felizmente é de alumínio e não de fibra de carbono, então não foi muito cara. Agora, há muita coisa nessa estrutura frontal, como radiadores, condensadores de ar-condicionado e outras coisas estranhas, tipo isso é um alto-falante. Então quando você dirige no modo elétrico, o que nunca acontecerá comigo, ela emite um pequeno zumbido, então assim os passageiros ficam cientes da sua chegada. É como assim, é a coisa mais estúpida do mundo, mas olha o tamanho disso. Entra deslizando nessa gaiolinha aqui. Assim. Quanto mais acessórios você tiver que adicionar aos carros elétricos. Bom, isso tá feito. Agora temos que descobrir como esses radiadores funcionam. Isso às vezes é um problema quando você está reconstruindo carros danificados em acidente. Num carro tão novo é preciso encomendar cada peça individualmente, e normalmente são muitas, como essas pequenas arruelas de borracha que eu tô colocando aqui na estrutura. Agora, por sorte, eu tenho outro lado para usar como referência e poder copiá-lo. Mas quando você não tem isso, pode levar uma eternidade para descobrir onde todas as coisas devem ser guardadas. E os fabricantes dirão que são muitas peças pequenas para manter os preços dos seguros baixos. Por exemplo, se você sofreu um pequeno acidente na parte dianteira e danificou apenas uma das buchas, ou um pequeno radiador, então o custo do conserto seria muito menor do que se você tivesse que comprar, digamos, essa estrutura completa com todos os radiadores conectados. Faz sentido em alguns aspectos, mas não em outros, porque às vezes exige muito mais trabalho para encaixar todas as peças individualmente no carro. Mas estamos indo. Essa é a parte divertida. Com essa mangueira, eu não acho que importa o lado que ela gira. Uma braçadeira de mangueira é colocada de um lado e depois desliza para a lateral do radiador. Então, isso aconteceu. Outra braçadeira de mangueira é instalada, certo? Então, essa coisa, ela entra. Só um tubo. Outra coisa. Ai, tá. Já tá dentro. Acho que já chega. E depois de colocar aquele parafuso, eu entendi porque ele serve pra sangrar o sistema de freio. Mas, tipo, por que precisam fazer uma mangueira, duas braçadeiras e aquela peça pra encaixar nela, pra depois colocar um parafuso, quando poderiam só removê-lo do radiador? Meio estranho, mas tudo bem. Eu acho que tá pronto, mas temos um problema. Esse suporte aqui tá um pouco torto e você não consegue comprá-lo separadamente. Você precisa comprar a perna inteira para poder instalar o suporte. Então, se você trabalhasse numa seguradora e fosse funcionária de uma empresa de seguros e estivesse consertando isso, não poderia simplesmente dobrar essa peça como eu vou fazer agora. Você teria que comprar uma perna inteira nova só para conseguir essa peça, e na prática você teria que dar perda total no carro, que não é uma boa ideia. Então, tipo, as peças que você realmente precisa não dá pra comprar separadamente, mas as que você não gosta, como as de sangrar mamilo, dá pra comprar quando você quiser. Então é isso. A mansória colada também, ó. Olha só isso. É simplesmente mansória colada. Então, essa parte contradiz completamente todas as pequenas peças que eu adicionei ao radiador. Eu não sei porque eu não posso simplesmente comprar esse suporte separadamente. Isso me obrigou a tentar desdobrá-lo de volta como eu tô fazendo agora. Felizmente é feito de alumínio, que é super macio e bastante fácil de dobrar. Mas eu tenho certeza que uma seguradora não teria permissão para fazer isso. Felizmente, eu não sou uma companhia de seguros. Vamos ver se coincide. Olha só. Praticamente é. Sinceramente, isso é muito bom. Sim, eu acho que a gente tá bem. É só colocar alguns rebites ali e vai encaixar. Porca de rebite. Isso não é algo pra parafusar sem usar uma porca ou parafuso na outra extremidade, porque não é original de fábrica, e a gente só preza por originais. Você acabou de martelar um suporte com OIM. Então a porca rebitada encaixada.
Depois de inserir a ferramenta no furo, aperte até encaixar e retire e pronto. Você tem um local onde o parafuso pode ser rosqueado sem precisar de uma porca do lado. E estamos fazendo isso na parte superior e inferior do suporte. Assim que forem instalados, podemos reinstalar toda a estrutura com todos os radiadores na longarina do chassi. E parece que isso funcionou. A próxima etapa é a peça frontal em fibra de carbono, que também se encaixa à subestrutura dianteira. Como podem ver, o antigo ficou completamente danificado e reduzido a pedaços. E para minha má notícia, essa peça nova custou mais de 10.000 libras. Mas eu não tenho escolha, eu tenho que trocá-lo. Felizmente não é tão complexo de instalar quanto o subsache dianteiro. Existem cerca de 10 parafusos que o prendem no lugar, mas o carro está com uma aparência muito melhor agora. Isso significa que está tudo praticamente completo na parte da frente. Todas as tubulações do ar-condicionado estão instaladas, todas as tubulações do cooling estão instaladas. Faltam algumas partes da cobertura, como essas desse lado, mas podemos chegar até elas e elas não são vitais para dar partida no carro, o que esperamos pelo menos conseguir fazer até o final desse vídeo aqui. Agora, existe outra coisa que poderia estar nos impedindo de ligar o carro, que é a pressão do freio. Chegamos a prender as mangueiras no pedal do freio para tentar obter um pouco de pressão, mas em carros automáticos às vezes é preciso pisar no freio para conseguir ligar o carro. E se não houver pressão suficiente no freio, pode ser que o motor não ligue, o que poderia ser uma teoria. E o motivo de não conseguir pressão nos freios é que, bom, esse tubo de freio aqui ele tá completamente rompido. Então, em vez de encomendarmos um da Lamborghini, porque eu acho que essa linha de metal aqui custa cerca de 80 libras... Meu pai vai fazer uma, porque achamos que ela literalmente vai até lá embaixo e atravessa até aquele reservatório. Então esperamos que possamos realmente mudar isso. Então podemos conseguir uma dessas mangueiras que se encaixam na pinça de freio. Consegue fazer isso agora? Ah, eu tô no 7. Aqui tá o tubo de freio de aço que precisamos substituir. E ele vai até a bomba do ABS. Mas a boa notícia é que os tubos de freio de aço na frente são muito mais curtos do que vão para o freio traseiro, então são muito mais fáceis de replicar. Você parece muito profissional com as ferramentas na sua mão. O que eu precisava era de um pedaço de barbante para poder medir o cano, mas infelizmente não temos barbante, então estamos usando um pouco do fio elétrico do Lion. Muito profissional. Com esse fio, o meu pai consegue alinhá-lo com o tubo de freio antigo e assim saberá exatamente o tamanho certo. Ele precisa cortar o fio de cobre para replicá-lo. Esse é o comprimento que o cano precisa ter. Não era pra fazer assim. Agora que o tubo de cobre foi cortado, ele precisa garantir que as extremidades estejam bem alinhadas e sem obstruções. Então ele tá usando uma ferramenta especial pra isso. Novo fim. Olha. Essa nova. Como eu disse no vídeo anterior, se lembre de colocar sua ponta primeiro. Então ele já colocou a conexão de freio no tubo de cobre e agora tá prendendo nessa ferramenta. Em seguida ele usa essa outra ferramenta para largar a extremidade do tubo de cobre. Depois de feito isso, a peça de freio instalada não se soltará e deverá encaixar perfeitamente na linha de freio existente no carro, porque a linha de freio possui uma extremidade de macho e uma fêmea. No outro lado, ele fará exatamente a mesma coisa. Agora temos o tubo de freio de cobre de comprimento correto com as duas conexões em cada extremidade. Tudo o que ele tem que fazer agora é dobrar o fio de cobre exatamente da mesma maneira que o fio original foi dobrado. E para fazer isso, ele vai dar uma demão de tinta. Primeiro, primer de corrosão. Isso é apenas para que fique parecido com o original. Aplicação do primer concluída. Toque preto em seguida. Depois de instalado no carro, eu acho que não vai dar para perceber que se trata de uma peça de reposição. Na verdade, o cobre representa uma melhoria. Agora ele tem que guiar a peça já montada até o carro, passando pelo motor do limpador de para-brisa e para parafusá-la na bomba do ABS. E assim concluímos uma linha de freio. E é assim que se faz um tubo de freio. Não, é original de fábrica, mas com cobre. E o cobre não enferruja, né? Não. Melhor que o equipamento Isso é original. muito mais caro. É por isso que eles não fazem isso de fábrica? Porque é muito caro. caro. E além disso, se você acordar de manhã, todas as suas peças de freio terão sido roubadas. Oi. Estamos nos mudando
o caminho certo para dar início a isso. Pequenos detalhes estão nos impedindo agora, mas isso deve ajudar. Agora, antes de começar a fazer a interface, há alguns detalhes a serem considerados. Obviamente não vai começar sem que tudo isso esteja conectado. E para conectar tudo isso, precisamos colocar essa proteção que acabou de chegar, que podemos fazer tudo em 1 minuto. Meu pai já fez essa mangueira de freio aqui atrás, mas agora precisamos de uma mangueira flexível para conectar essa mangueira de freio e essa pinça. Então precisamos fazer isso porque provavelmente será mais barato fabricar do que comprar da Lamborghini. Bom, com certeza vai ser mais barato para mim do que comprar da Lamborghini. Assim que tivermos as mangueiras de freio, teremos pressão de freio no carro. Assim o carro saberá quando estou pisando no freio, porque realmente eu sentirei alguma pressão no pé, porque havia fluido de freio ali dentro. E no momento não há fluido de freio porque não está conectado. E eu espero que isso faça algum sentido. Outra coisa, à medida que os carros ficam mais novos, eles se tornam mais consistentes em relação a segurança. Então eu não me surpreenderia se todos os airbags desse carro foram acionados no acidente. É provável que o carro não pare, porque pensa que o airbag foram acionados ou nem sequer estão conectados. E é isso que tem nessa caixa da equipe de airbags. Aqui estão os 2 cintos de segurança que removemos inicialmente, os 2 airbags de cortina que foram acionados e que também removemos, e o airbag do assento do passageiro que foi acionado, e os 2 airbags originais, e a equipe responsável pelos airbags os reiniciou. E eu nem sabia que eles podiam fazer isso, então eles os redefiniram, o que nos salvou de comprar alguns novos. Então poderíamos fazer isso desde que não houvesse furos nos airbags ou algo do tipo. Isso representou uma economia enorme. A única coisa que não podemos fazer é um airbag no volante, mas a gente vai resolver isso. Vamos começar. Vamos fazer isso. A primeira coisa a ser instalada é um airbag de cortina. Na real, esses parafusos são fixados à estrutura de fibra de carbono logo atrás desse acabamento da coluna A. Na verdade, eu peguei um atalho e não removi o acabamento da coluna A, o que me poupou bastante tempo. A seguir, o cinto de segurança. Isso é parafusado ao carro, em um lugar muito específico. Se não tiver na posição correta, o cinto não irá se estender ou retrair. Você mesmo saberá como é a sensação. Se você virar a esquina e tentar puxar o cinto de segurança, ele estará travado, porque não está na posição correta. Espero que faça sentido. Assim que os 2 airbags de cortina e o cinto de segurança estiverem instalados, eu posso colocar o banco do lado do motorista. E agora eu tenho o airbag do banco do passageiro. Agora, esse airbag vai ser instalado na lateral desse assento aqui, se eu me lembrar como que é feito. Então é como se deslizasse para dentro e ficasse ali. Mas não vamos instalar esse assento agora, porque o que eu vou fazer é colocar o airbag e depois tudo isso terá que ser costurado de novo. Eu não sei se eles conseguem salvar essa parte ou se eu vou ter que colocar um pedaço de couro novo, e tomara que não. Mas Autotrim eu vou instalar esse airbag e ainda eu acho que o carro vai ligar mesmo com o banco fora, porque seria uma estupidez não conseguir ligar o carro se não houvesse outro banco no lugar. Mas eu não sei na real. Vamos inserir isso primeiro e depois continuar dali. É só encaixar no lugar, conectar o conector elétrico e fixar com um parafuso. E assim termina a função do airbag. Agora, quando eu estiver aqui atrás, eu pude ver e olha, parece que tem uns acabamentos pequenos aqui e talvez possa substituir essa parte aqui. A única coisa que me preocupa é essa pequena alavanca aqui, mas de novo, eu acho que eles podem conseguir substituir essa peça aqui se encontrarem uma alavanca compatível. Tá tudo dentro, só precisamos do airbag do volante que eu tenho aqui. Então, foi isso aqui que explodiu. Na verdade, isso não tem conserto. Bem, pelo menos eu acho que não. O airbag disparou, rasgou o couro aqui e alguns fios também se romperam na parte de trás. Acho que não consegui encomendar um airbag da Lamborghini, simplesmente não constava na lista de peças que eu tentei encontrar uma, e a espera aqui também é longa. Mas eu encontrei esse e comprei no eBay na Polônia. Não sei por que tem um desses à venda no eBay na Polônia, eu não faço perguntas. Eu comprei assim que vi, custou cerca de 600 libras. Tem todos os fios na parte de trás, deveria só plugar e ligar, então achado incrível, de verdade. De novo, são muito fáceis de instalar. Conectores elétricos encaixados, então você pode só encaixar o airbag no lugar. Depois disso, eu só preciso colocar a cobertura na parte de trás do volante. E o trabalho tá feito. E eu acho que é aqui que fica a bateria ou o carregador da bateria do Revuelto. Agora, essa parte aqui
onde o plástico é colocado e os tubos são conectados, porque são tubulações de refrigeração, o líquido refrigerante circula por elas e refria todo o sistema da bateria. Essa peça está quebrada. Para conseguir essa peça, você precisa comprar a bateria completa, que custa 8.000 libras, então não vamos fazer isso. Eu encontrei um da Porsche, que tem conexões semelhantes, mas elas saem diretamente, eu vou exibir na tela. Mas as conexões não são exatamente certas. Mas nós temos o Bob. E o Bob pensa, ou melhor, sabe que pode consertar isso. Mas você vai usar metal em vez de... Eu vou fazer uma completamente nova, então eu vou remover essa placa inferior, colocá-la num pedaço de aço inoxidável, retirando ao redor dela, fabricar um tubo e soldá-lo na placa. Será aço. Aço inoxidável. Então, esse também é o problema, e muita gente diria... Faz em 3D, imprime em 3D. Mas se imprimirmos em 3D e o líquido refrigerante estiver circulando, vai aquecer muito, vai derretê-lo. É, exato. Então o metal é melhor. Devia ter sido feito de metal desde o início. Provavelmente. Então, mas o Bob vai inventar isso em 1 hora. Isso sim é um verdadeiro talento. Tudo o que eu tô fazendo é desparafusar as coisas e parafusá-las de volta, em certo sentido. Enquanto o Bob consegue de fato fabricar e produzir coisas. Algo que eu adoraria poder fazer. Se você não começa, você nunca aprende. O Bob está literalmente fabricando essa peça de plástico a partir de aço inoxidável em sua oficina. E se lembre, isso tem que ser perfeito. Não pode ter nenhum vazamento para dentro da bateria, mas ele está bastante confiante. Parece que ele vai chegar em 2 partes. A peça de encaixe, propriamente dita, que vai dentro da bateria, e outra peça separada onde a mangueira se conecta. Depois ele vai soldá-las junto. Ele deu um retoque rápido e, honestamente, em cerca de 2 horas ele terminou. Eu acabei de ver isso, mas na verdade eu vou filmar sua reação a isso, certo? Tá, mas tendo isso em mente, é assim mesmo. Então foi isso, essa era a parte, ok? Bob esteve por fora quanto tempo? Algumas horas. E imagina só, né? Pensa comigo, ó. O que você espera? Porque eu esperava algo completamente diferente. Então... Agora, Bob, mostra a ele, mostra o que você fez. Viu? Isso é melhor que o original, foi olha o que só. eu disse. Isso é loucura, né? E será que serve? Encaixa perfeitamente como uma bola de gude. Ele não tá bem, né? Valeu, Bob. Todo mundo sabe pra onde ir, pra oficina mecânica, porque isso é uma estupidez. Agora podemos começar a reinstalar no carro. O Bob é uma lenda. E vamos usá-lo de novo mais tarde no vídeo. Então eis a situação. As peças ainda não chegaram, mas durante o tempo que eu tive esperando por elas, fizemos algumas pesquisas e eu tô um pouco preocupado. Essa peça grande e robusta aqui é o carregador de bateria. Eu acho que também precisa de refrigeração, então não é ideal carregar a bateria híbrida sem nenhum líquido refrigerante, porque ela superaqueceria, né? Óbvio. E esse aparelho é um conversor, então ele deve converter a eletricidade para uma voltagem mais alta ou mais baixa, dependendo do que você está fazendo ou onde estiver fazendo. E aí você tem os motores elétricos no diferencial dianteiro, mas a bateria propriamente dita fica embaixo do carro e atravessa toda a seção central, o console central do carro. Bom, o que eu tenho pesquisado é o porquê esse carro não liga, e essas baterias são aparentemente bastante semelhantes às utilizadas no Audi e-tron. É claro que a Lamborghini faz parte do grupo Volkswagen e Audi, então por que não usariam as baterias de um Audi e-tron? Embora o Audi e-tron seja um carro totalmente elétrico, ele pode ser semelhante a outros modelos. Mas aqui que está o meu problema. No Audi e-tron, se ocorrer algum acidente e os airbags forem acionados, um fusível pirotécnico é queimado, mas não como um fusível pirotécnico comum, como o que estamos tentando encontrar nesse carro. O fusível pirotécnico de um Audi e-tron fica, na verdade, dentro da bateria. E se o fio desse carro estiver dentro da bateria, isso significa que teremos que procurar embaixo do carro e mexer naquele sistema de 400 volts, o que eu realmente não quero fazer. Agora, existe uma maneira de, com sorte, descobrir se está ou não nessa bateria. Para começar, precisamos reinstalar o carregador da bateria no carro. Eu vou só pendurar isso no lugar porque é claro que eu ainda não tenho os suportes. Depois eu tenho que ligar esse plug de volta. Ao desconectá-lo, ele isola todo o sistema de alta tensão. E ao conectá-lo de novo,
ele o reativa. Agora, o fusível pirotécnico, após um acidente, é acionado por um sinal da ECU. Então ele rompe o fusível, impedindo que o carro envie energia para o motor de arranque. Mas em um veículo híbrido, isso impede que a energia saia do sistema de alta tensão. E no Revuelto, ele usa o sistema de alta voltagem para dar partida no carro. Então, de certa forma, é um motor de arranque. No momento, meu plano não é tentar ligar o carro porque não há líquido de arrefecimento no sistema da bateria e nem mesmo no motor. Mas temos boa energia aqui. Temos bastante poder de fogo desse lado. Obviamente o problema está nos freios, porque não há fluido no sistema de freios, nem no cooling ali dentro. Apenas explica o que eu acabei de explicar e é falha no sistema elétrico do veículo, o que me preocupa mais agora. Anteriormente eu conectei minha ferramenta de diagnóstico e ela não reconheceu o carro. Mas desde então eu paguei por uma atualização e eu espero que agora ela me permita ler todos os códigos de erro. Agora está escrito como Revuelto, então talvez essa atualização tenha resolvido o problema. Vamos lá, leia, baby. É necessário desbloquear a proteção de diagnóstico do veículo. Tá, pelo visto a Lamborghini bloqueou. Esse é o leitor OBD. Então não é possível ler através do OBD. Então, antigamente você conseguia ler os dados do seu próprio carro. Agora, para ler esse carro, eu preciso comprar um desbloqueio. Quanto custa? Vamos comprar por ano, porque desbloqueia com frequência. $120 por ano para eu ler esse carro. Bom, não temos outra escolha, temos que fazer isso. Isso já tá pago e agora eu devo conseguir lê-lo. Isso é uma loucura. Do jeito que as coisas estão indo com o faça você mesmo dos carros, isso não vai existir daqui a alguns anos. Se continuar assim, vai ser cada vez mais difícil. Mas depois de pagar, deixa eu ler os códigos no Revuelto. E pro meu desespero, eu vi algo que eu não queria ver. E pronto. Fusível de alta tensão C. Desligamento automático após falha. As minhas suspeitas estavam corretas. Eu não sei o que precisamos fazer para remover esse fusível puro da bateria. Alguém já retirou a bateria de um Revuelto? Provavelmente. Talvez uma pessoa observando. Provavelmente a mesma que o construiu. Ou ninguém. Eu não sei como tirar isso daqui. Vamos conseguir tirá-lo de baixo? Precisamos tirar de dentro do carro? Eu não sei. Eu pensei que ia ser mais fácil. E claramente não é. Mais um passo rumo ao desconhecido. Agora precisamos descobrir onde está o fusível pirotécnico que deve estar em algum lugar perto da enorme bateria que atravessa o meio do carro. Eu descobri algumas coisas. Primeiro, você não pode comprar um pavio pirotécnico separadamente. E eu não culpo a Lamborghini, eles não querem que as pessoas como nós mexam em detonadores pirotécnicos. Então, você pode ver aqui todo o sistema de baterias, que é de 400 volts, localizado embaixo do carro, mas dentro do console central. Agora, esse sistema de baterias completo custa 31 mil libras mais IVA. Então, na verdade não precisamos de baterias completa. Não precisamos, a bateria acho que tá de boa. Mas o pavio pirotécnico, pelo que aprendi, geralmente fica localizado nessa coisa aqui, que é uma caixa de junção, mas aparentemente em termos elétricos é chamada de cobertura de bateria. Você pode ver que toda a caixa de junção é uma peça separada, mas infelizmente o banco de baterias, a caixa de junção de bateria, não está disponível no momento. E não dá para comprar separado. Então espero que possamos realmente chegar a isso sem precisar remover toda a bateria. E também esperamos encontrar o pavio pirotécnico lá dentro. Vamos ver. Para essa situação vamos precisar de luva de borracha. Dá para fazer isso com uma bateria? Aqui tá a bateria, isso fica embaixo da bateria. E no e-tron existem cerca de 900 milhões de parafusos para fixar a bateria, mas aqui não há parafusos. Então, para reduzir o peso da bateria, pelo que eu vi quando montaram esses Revueltos, pelo que eu vi nas imagens de montagem, todos os parafusos da bateria ficam dentro do console central, então você precisa desapertar esses parafusos por dentro para baixá-lo. Isso significa uma desmontagem completa no interior, e eu espero não ter que fazer isso. Mas esse diagrama que eu acabei de mostrar, parece que a caixa de junção está embaixo disso, e se tiver embaixo disso e o pavio pirotécnico estiver lá dentro, tivemos muita sorte.
Eu espero que essa seja a solução pro fusível pirotécnico quebrado. Ok. Isso parece promissor. Vamos lá. Eu espero que dê Vamos certo. fazer isso. Tá, vamos lá. Não toca neles. Essa bateria contém uma corrente contínua de 400 volts, e se você tocar acidentalmente, certamente não vai ter um bom dia. Embora esse conector com todos esses fios menores sejam apenas fios de sinal que se comunicam com a ACU dentro do carro, são os fios laranja que devemos ter cuidado. Agora, há uma infinidade de parafusos prendendo essa caixa na cobertura à bateria do carro. Uau! Olha isso. Uau! É? Agora o que precisamos encontrar em tudo isso é o elemento pirotécnico. Infelizmente, isso não ia ser mais fácil. Eles colocaram o máximo de componentes possível num espaço muito apertado. E para muitos desses componentes, não sabemos o que fazem. Além disso, existe esse componente aqui, chamado módulo de controle da bateria, que é um computador separado para o sistema de alta tensão. E a Audi inclusive recomenda que nos módulos e-tron essa peça seja substituída em caso de acidente. Mas o problema é que para nós, você não consegue comprar essa peça separadamente. Tá aqui! Tá aqui. Então temos que contornar isso também. É o pirotécnico. Esse é o pirotécnico. Então é isso. A gente sabe que é literalmente ele, porque o conector do airbag é igual em todos os carros. Os parafusos estão embaixo. Suzy. O que vamos fazer? Isso significa que você precisa fazer essas ações, tá vendo Acho que aqueles coisa virados antiga ali tem que embaixo? fazer. Os parafusos estão vindo de baixo. Isso sai? Agora eu preciso descobrir como tirar aquele pavio pirotécnico, então eu vou começar a desmontá-lo e eu espero não morrer. E enquanto isso, Bob tá de volta. Bob vai fazer alguns reparos de solda, porque temos alguns danos ali, então ele vai começar a ir pra lá e a gente vai ter que entregar pro Bob. Enquanto isso, eu vou desmontar esse módulo de computador. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu não sei até que ponto eu preciso desmontar isso antes de chegar ao fusível pirotécnico. Mas uma coisa é certa, eu preciso me lembrar de como remontar tudo. E enquanto isso, é nisso que o Bob vai se ocupar. Os danos no chassi na parte traseira do carro. Dá pra ver que muitas das porcas do rebite foram arrancadas da longarina do chassi. Então primeiro, o Bob vai desmontar algumas peças para ter acesso a ela e depois ver se consegue consertá-la. De novo, você só pode comprar esse carro completo da Lamborghini por mais de 21 mil libras. Então se o Bob conseguir consertar, isso nos economizará bastante dinheiro. E na outra perna do chassi, um suporte foi arrancado. E aquele suporte que está na extremidade da perna prende-se à barra de proteção traseira. Entretanto, eu continuo desmontando essa caixa de junção ou caixa de fusíveis para tentar chegar a esse fusível pirotécnico. E tem tantos componentes envolvidos. Enquanto eu faço isso, o Bob tá limpando a área onde vai soldar. Ele tá agora retirando o suporte da extremidade da perna do chassi do lado esquerdo porque tá ligeiramente torto e ele também vai consertar isso. Depois ele tá recortando uma seção da perna do chassi do lado esquerdo, porque o reparo ficará muito melhor se você puder substituir a peça por uma única peça de metal em vez de tentar preencher os buracos com solda. E aqui tá a chapa metálica que ela vai usar. Então temos esses pratos todos danificados pela batida, e eu preciso tentar endireitá-los de alguma forma e fazer funcionar. Essas são as peças que devem ser da extremidade da perna do chassi que prendem a barra de proteção. Então Bob tá vendo se você consegue manipular isso de volta também, e tá praticamente concluído para um lado. Hora de dar um trato nisso e ver se tá ficando bom. Mas você pode ver que do outro lado, o pedaço oval se quebrou. E em vez de tentar consertar aquilo, ele simplesmente resolveu fazer ele mesmo. Habilidade absoluta. Normalmente eu usaria uma bela peça de aço polido ou uma faca dobrável para fazer isso, mas é o que eu tenho aqui. Por fim, ele conseguiu um pedaço de metal que se assemelha bastante ao suporte em forma de U que se quebrou na Lamborghini. Agora, é hora de soldá-lo ao suporte que se quebrou. E a aparência está tão boa, ou até melhor que a original. Entretanto, eu já desmontei quase toda essa caixa para chegar ao fusível pirotécnico. A Porsche instalou o fusível pirotécnico embaixo do painel. Uma brisa, comparada a essa. Aqui tá o pavio pirotécnico. Por algum motivo, isso está impedindo a passagem de energia daqui para cá, então eu presumo que seja o lado positivo da bateria híbrida, que está permitindo
que o carro ligue, embora no momento esteja impedido. Então eu acho que a gente deve ter que tirar isso daqui. Vamos lá. Olha só esse fusível pirotécnico. Isso é absolutamente sensacional. E lá dentro não tá fazendo nenhuma conexão. E aqueles 2 pininhos ali são os fios de sinal que vão interromper essa conexão. E eu espero que seja por isso que o carro não esteja ligando. E tá cheio dessa graxa estranha. Vamos ter que tentar encontrar um desses em algum lugar no eBay usando o número de peça. E eles têm um número de peça impressa. Enquanto eu tentava encontrar um daqueles fusíveis pirotécnicos, Bob começou a soldar todos os suportes que são fixados no chassi do Revuelto. Começando pelos parafusos que prendem a barra de proteção traseira e depois passando para o pedaço de chassi que cortamos para reparar o local onde os rebites serão instalados. Depois, ele pegou um pedaço de papel e o colocou sobre a lateral sem danificar os rebites, para traçar um contorno de todos onde os rebites se encaixam. Depois, ele passa para o outro lado com uma nova peça de metal instalada e usa um stencil com imagem espelhada para indicar onde precisa fazer os buracos para os rebites. Depois de fazer os furos, as porcas de rebite são instaladas. Por dentro, o trabalho está concluído. Ó, esse é o original e é literalmente feito de plástico, ou melhor, de massinha de modelar ou algo parecido. Isso tava lá, e um parafuso atravessa essa parte para segurar a barra traseira, mas ela tá completamente torta. Então o Bob só tirou uma ideia da cartola. O conserto ficou perfeito. E se você quiser aprender a soldar como o Bob, eu sugiro que marque uma aula na oficina mecânica para fazê-lo. Suas soldas certamente serão melhores do que da Lamborghini. A oficina mecânica é como uma academia onde você pode se associar, mas em vez de equipamentos de ginástica, temos equipamentos de oficina. Então temos máquinas de atamento de areia, soldadores, fresadoras, tornos, todo tipo de equipamento você pode usar lá. Basta pagar a mensalidade e você pode fazer o que você quiser. De volta ao fusível. Eis a nossa solução. Olha isso. Então você não pode encomendar um fusível da Lamborghini, mas por algum motivo o AliExpress os vende. E encontramos apenas uma pessoa em todo o Reino Unido que os vende. 120 libras, que é o valor mais alto que eu gastei em um fusível. Mas isso deve funcionar. Funciona no Q4, funciona no e-tron e com sorte deve ser exato. Eu não quero confundi-los. Então só entra de um jeito. E não é por ali, é por ali. Desliza pra dentro. Agora, eu preciso descobrir como todo esse sistema foi remontado. E enquanto fazemos isso, também entregamos 2 mangueiras traçadas feitas sob medida para o sistema de freio dianteiro da Revuelto. Usamos 2 traçadas em vez de 2 mangueiras de borracha porque as traçadas são melhores. Isso serve para eles e eu vou fazer isso. Ao mesmo tempo, podemos ter um desses. Isso é um conjunto gigante de Lego para adultos. Só tem uma maneira de remontar isso e eu preciso descobrir qual é. Enquanto isso, o meu pai tá carregando a nova edição limitada do iFood na cabeça antes de começar a instalar os tubos de freio traçados na frente da Lamborghini. Você pode notar que essa garrafa da iFood tem até o meu nome. Sabe quando você tá bem no final da sua construção de Lego e sobra um monte de peças? É. Foi o que acabou de acontecer. São seus esses Legos? É. E parece que eu vou ter que desmontá-lo de novo. Essa parte tá concluída. Tudo encaixado onde deveria. A borracha protege onde deve proteger, mas temos que fazer um pouco mais do outro lado. Tô indo. Tivemos que comprar um novo. Esse suporte aqui se soltou da estrutura de carbono, então meu pai precisa começar a remover o revestimento do arco da roda para poder acessar o local onde o suporte se soltou. E uma vez que ele tenha resolvido isso, pode ver exatamente onde estavam os rebites na estrutura de carbono. E uma escala de 1 a 10, o quão preocupado você ficaria se depois de reconstruir tudo, faltasse apenas um parafuso? 8. Então pela segunda vez eu tô desmontando essa caixa de novo. E agora meu pai precisa arrebitar esse suporte na parte superior. O que é bem fácil, porque os furos já estão feitos. Emprego na cidade. Isso significa trabalho bem feito. Obrigado. Você vai ficar feliz em saber onde foi o último parafuso. E também em saber que se eu tivesse omitido isso, não teria feito diferença. Agora, o iFood é uma bebida substituta de refeição. Não é um shake de proteína e não é uma bebida dietética. Simplesmente substitui uma refeição ao longo do dia. Eu não sei como eu consegui chegar a esse ponto.
Mas eu vou me recompensar com o iFood, uma bebida substituta de refeição. Esse produto contém 26 vitaminas e minerais, rico em fibras, rico em proteínas, sem lactose, sem glúten e sem adição de açúcar. Ideal como bebida substituta de refeição em vez de um fast food no almoço e perfeito para pessoas ocupadas como eu. E além disso, o Kevin tá envolvido. Essa bebida é perfeita para pessoas que sempre estão em movimento e é uma alternativa muito mais saudável do que comer um fast food na hora do almoço. E eu consumo esse produto há anos, e meu sabor favorito é Happy Banana. E só por esse motivo, a iFood me presenteou com uma garrafa de edição limitada. A cobertura, também conhecida como caixa de junção, tá concluída. Trabalho fácil. E eu espero que funcione. Isso é bom. E vá buscar a edição especial iFood Match Armstrong. Nesse momento também está aparecendo um código de desconto na tela. Aproveite enquanto estiver em cartaz. O Happy Banana com o Kevin. Você tem que conseguir. Você tem que conseguir. Eu vou ficar com um. Pra mim mesmo. Chegou a hora de começar isso. Eu espero. Vamos. É isso então. Eu espero ter consertado a caixa de junção com um novo fusível pirotécnico. E agora é hora de reinstalá-lo no carro. Tecnicamente, depois disso, o sistema de alta tensão deveria estar ativo. Daí o extintor de incêndio ao lado da rampa. Eu parafusei a caixa de junção à bateria e agora eu tô começando a conectar todos os cabos de alta tensão. Eu não sei o que tá prestes a acontecer, mas estamos esperando o pior. Certo. Eu não sei o que fazer. Devo deixar isso exposto por enquanto, caso precisamos remover de novo, ou devo simplesmente entrar? Eu vou deixar assim por enquanto, caso isso não funcione. Tudo embaixo do carro tá pronto, mas ainda faltam alguns detalhes na parte de cima. Ok, próximo passo. Não vamos conseguir ligá-lo sem pressão nos freios. Os cabos de freio agora estão nas linhas traçadas. Vamos adicionar fluido de freio. Espero que não precise fazer nada complicado, tipo sangrar os freios, então não deve ter havido vazamento na traseira. Colocar um pouco de fluido, fazer a sangria do sistema e o pedal deve voltar a funcionar. Meu pai está colocando o fluido de freio Valvoline DOT 4 no sistema de freios e depois precisamos sangrar os freios. E para isso, estamos adicionando o senhor empurrão, como gostamos de chamá-lo. Ele se rosqueia no reservatório do fluido de freio, aumenta a pressão do sistema de freio e então meu pai pode ir até as pinças dianteiras e soltar os sangradores, liberando todo o ar do sistema de freios. Assim que estiver satisfeito com isso, os freios de sangria voltam a funcionar e veremos se conseguimos um pedal. É claro que você pode um pedal. Com isso resolvido, eu posso começar a montar essa área em uma nova cobertura plástica para a caixa do aquecedor dentro do carro. E claro, o carregador de bateria junto com o suporte que o fixa. Depois posso conectar os cabos ali e por último, os encostos dos bancos da Autotrim. Olha isso. Eu acho que eles colocaram um pouco de alavanca aqui, ó. Nesse aqui. E depois usaram esse couro original. Mas é um trabalho incrível para um prazo de entrega de cerca de 24 horas. Mas eu acho que eles vão me odiar por falar isso. Porque as pessoas vão levar os assentos lá e falar: aí, pode fazê-lo em 24 horas? Tem airbags lá dentro. Acho que dá para incluir isso. Significa que todos os airbags estão acionados. Ativamos o sistema híbrido de novo e então veremos se conseguimos apagar os códigos de erro do BMS e da partida no veículo. Manifesto. Assim que instalarmos essa cadeira, o carro não deverá mais reconhecer nenhum airbag acionado. Mas uma coisa que pode impedir o carro de ligar. Pronto? Tá, backup híbrido conectado. Agora, os 12 volts. E como eu falei, a alimentação de 12 volts serve apenas para alimentar o sistema elétrico da carroceria. Fizemos um trabalho absolutamente incrível com pavio pirotécnico. Novo pirotécnico instalado. Não fizemos nada com o sistema de gerenciamento de bateria, embora a Audi tenha recomendado reiniciá-los nos veículos elétricos. Vamos tentar reiniciar por aqui. Não tem nenhum cooling no sistema híbrido da bateria que possa impedir o seu funcionamento. Já sangramos o freio, então devemos ter pressão de freagem. Ainda não completamos o nível de óleo do diferencial, então não acho que isso vai impedir que comece. Na parte traseira, ainda temos a suspensão danificada, a direção traseira danificada e um amortecedor danificado. Não acho que isso vai impedir que comece, essas peças ainda não chegaram. Esse radiador e as mangueiras estão danificados, então o sistema de arrefecimento do motor não está funcionando. Não temos escapamento, eu não acho que isso vai impedir de começar. E deve ter óleo lá dentro, isso deve ajudar da partida. Vamos ver se conseguimos cancelar os códigos. Isso pode levar a 2 rumos. E lá vamos nós. Hora de ligar a ignição. Falha no sistema elétrico do veículo. Ainda temos esse problema no sistema elétrico do veículo.
Falha no sistema de acionamento. Sem cooling. Ok. A bateria tá carregada. Vamos. Precisamos de um momento decisivo agora. Vamos ver se a gente consegue nos livrar do código que tínhamos no início. Tá, ainda tem muitos defeitos. Vamos tentar resolver isso. A boa notícia é que não tem mais nenhum código de erro para o fusível pirotécnico. Então antes de fazer qualquer coisa, eu achei que valia a pena tentar começar do zero. Lembra de girar aquela pecinha. Gire a coisa giratória. Pronto. Experimenta agora. Mas não parecia querer ir. Falha no sistema elétrico do veículo. Nós não conseguimos ligar pra ninguém. Não podemos nem ligar pra Lamborghini, porque eles não saberiam. Sinceramente, não saberiam dizer. Ninguém fez isso, então literalmente cabe a nós descobrir. Assim que descobrimos como fazer isso, podemos prosseguir. Mas, embora não tivemos o código de fusível pirotécnico, tínhamos um código sobrando. Desligamento automático após falha. Posso apagar isso? Eu primeiro vou tentar apagar. Ainda tá lá. Desligamento automático após falha. Temos que desativar isso. Reinicie a caixa de junção da bateria. Isso soa bem. Parece que sim. Mas se fosse tão fácil quanto apenas apertar aquele botão, ainda tinha muitos obstáculos. Isso tá ficando cada ridículo a cada minuto. Eu não só gastei 120 libras pra poder ler o carro, como agora eu tenho que gastar mais 15 libras pra poder entrar mais fundo. Então eu tenho permissão pra reiniciar o módulo do airbag. Eu já paguei por isso, mas agora? Para conseguir prosseguir ainda mais e me permitir fazer isso, tá pedindo uma foto do meu documento de identidade que eu já tenho no meu celular. Mas também tá pedindo uma foto minha segurando o meu documento de identidade. A próxima coisa que eu tenho que fazer é girar, tocar o chão e rolar 3 vezes pra entrar nesse sistema. Então foi isso que eu tive que fazer. Eu já enviei. Análise. 2 dias úteis? A gente tem que lançar um vídeo em 3 dias. É o que tá escrito. É. Concluiremos a análise em até 2 dias úteis. Por enquanto, você pode usar funções limitadas. Para utilização urgente de todas as funcionalidades, entre em contato conosco. E agora alguém tem uma foto sua com cara de bobo. Um dia se passou. Recebi um e-mail e, aparentemente, minha proposta foi aceita. Então, voltamos ao ponto de partida. Estamos torcendo muito. Vamos tentar de novo. As instruções do Autel apenas me diziam para redefinir todas as adaptações para que o carro voltasse basicamente ao estado que estava quando saiu de fábrica. Isso é literalmente uma questão de apertar coisas aleatórias. Sem querer, né? Depois que eu fiz isso, começou a ficar um pouco quente na parte de frente do carro. Acho que a bomba de água do sistema elétrico começou a funcionar, mas estava funcionando a seco. Tem um cheiro muito aconchegante. Eu não sei se é normal ou não, mas não tem líquido refrigerante. Mas estamos colocando os líquidos na parte traseira. Mas você quer usar o aspirador de pó para enchê-lo a vácuo? Adivinha só, você precisa do Autel para abrir todos os termostatos do sistema elétrico, permitindo que o líquido de arrefecimento flutua da parte traseira para a dianteira. Você tem um líquido para bateria e para o motor. Ah, são 2 peças separadas. Isso é pra bateria. Isso é pra bateria e isso é pro motor. Então é por isso que não tá jogando água daquele radiador ali. Porque aquele radiador é pro motor e aquele outro é pro... Vai servir no... Não vai caber ali direito. Agora você tem que preencher o sistema de arrefecimento com vácuo para garantir que não haja bolhas de ar. E quando estávamos completando o líquido na parte traseira do carro, eu desparafusei o parafuso da sangria e não saiu o líquido, então ele não estava chegando na frente. Não tivemos uma ideia. Isso pode entrar aí? É só mandar ver. Vai sair disparado pela lateral. O soprador de folhas estava entrando ali dentro. Tá funcionando! Na verdade, estava impulsionando o líquido refrigerante pelo sistema. Não é bem uma ferramenta da Lamborghini, mas agora estava chegando até a frente. Assim já saiu. Então podemos recolocar os bicos de sangramento ali. Uou! Havia um no radiador inferior esquerdo e outro bem no meio. Assim que foram conectados, estava quase pronto para usar. Eis um plano então. Acreditamos que o problema possa ter começado porque eu senti o cheiro de queimado assim que eu apaguei o código. Então o nosso plano é porque temos medo de começar aqui, já que é literalmente o desconhecido, vamos simplesmente instalar o que temos nessa suspensão traseira, que é aquele braço oscilante superior,
e aquela suspensão ali. Ainda precisamos da direção nas rodas traseiras, porque ela tá quebrada, e ainda precisamos de um link de upload, porque ele também tá quebrado. Mas colocando uma dessas duas peças deve ser o suficiente para colocar uma em cada um dos 4 cantos e levar lá para fora, porque se alguma coisa acontecer, eu prefiro que seja lá fora do que aqui dentro. Então, para começar, vamos resolver isso. Quebrada. Suspeitamos que esteja torto. É verdade. Olha só. Consegue ver a borda? Tá, vou colocar isso primeiro, porque assim será mais fácil de acessar. Tá, tudo isso tá ligado. O único problema é a direção nas rodas traseiras, mas isso deve ser o suficiente para conseguirmos colocar as rodas e colocar o veículo em movimento. Então podemos completar o líquido de cooling e, com sorte, dar partida total no motor. Vamos colocar então. Estávamos esperançosos. Essa seria a primeira vez que o carro estaria sobre 4 rodas desde o acidente. E algumas rodas tinham que ser trocadas. É como me hipnotizar. Mas antes de sair, precisa conseguir ver para onde tá indo. Um farol. Agora dá pra ver. Não sei porque eu precisei instalar o farol. Eu só queria. Simplesmente parecia um pouco mais com um carro. Só espero que tenha começado assim. Primeira vez de pé desde o acidente, então mesmo que ele não ligue, já teremos feito algum tipo de progresso. Agora, vamos empurrar o carro pra fora por precaução, caso algo de ruim aconteça. Tudo isso tem sido um processo de aprendizagem. E mesmo que não funcione, já fizemos muitos progressos. Vamos torcer para que sim. Agora ouvimos o rugido do V12. Isso pode ser arriscado. Bateria com 82% de carga, combustível com 90% e autonomia de 8 km no modo híbrido. Eu tenho um pedal de freio, eu não sei o que eu tô fazendo, eu vou tentar. Vamos lá. Vai. Ainda nada. Não. Não vai funcionar, né? O que você acha? Acho que ainda não desapareceu. Toby, eu acabei de clicar no botão. Sistema de alta tensão com trava de liberação após colisão. Ativo. Consegui. Segura a chave remota na parte de trás. Vai começar. Agora vai. Pronto? Vamos. Por que isso não vai? Por que não funciona? Apesar de eu ter apagado vários códigos de erro e não haver mais nenhum código relacionado ao fusível pirotécnico, o carro ainda não ligava. É muito frustrante porque não estava claro que realmente estava errado. Como já estava ficando tarde, decidimos encerrar a conversa. Nós nos sentimos derrotados e eu realmente queria dar partida nesse carro, não só por vocês, mas por mim também. Fazer todo esse trabalho sem nenhum resultado é extremamente frustrante. Mas eu acho que não é um conto de fadas. Mas o único código que me resta, eu acho, é o sistema de baterias que... Olha só, desligamento automático após falha. E esse vai ser o código mais importante. Desligamento automático após falha. E você acha que eu paguei tudo isso e fiz toda a minha documentação, entreguei todos os meus dados e eu não consigo apagar esse código? E então, se eu tentar acessar as configurações básicas, ele pode me dizer... Aqui, ó. Reinicie a caixa de junção da bateria. Que é o que eu preciso fazer. Mas se eu entrar lá e pressionar iniciar, tá fora do alcance. Então eu não consigo fazer isso. E a única maneira de fazer isso é através do login de acesso de segurança. E para fazer login com acesso de segurança, você precisa de um código especial. E esse código especial é aparentemente esse. O serviço não suporta formatos ineficazes. Então... Isso é estúpido. Não são muitos carros que conseguem nos derrotar. Mas parecia que o Revuelto poderia ser um deles. E a nossa única esperança agora é a própria Lamborghini. E eu duvido que eles queiram nos ajudar.
Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, clique no botão de dar like e se inscrever. E espero que um dia a gente consiga dar início ao Revuelta. Até mais. Se lembra de como foi montado? Não. É uma versão maior e mais atraente. like a drug that